Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e ouvintes desta programação, acabamos de ouvir o maravilhoso louvor com nossa irmã Jana de Paula. Louvou a Deus e diz que ninguém viu, mas Deus te vê. Ninguém pode te ver, mas Deus te vê. Você tem um valor para Deus. Diante deste louvor, queria realizar nesta noite a palavra do Senhor, fazer uma leitura aqui no livro de Zacarias. Você, meu irmão, minha irmã, que está em seu lar, aonde você estiver, tem uma Bíblia ao seu alcance, seja ela em forma de livro ou mesmo digital, abra juntamente comigo no livro de Zacarias, Antigo Testamento, livro de Zacarias, no capítulo 8, versículo 16 e 17, nós vamos realizar a leitura neste momento. Você pegue a sua Bíblia e confira juntamente comigo esses dois versículos que vamos ler. Zacarias de número 8, versículo 16 e 17. Assim nos diz a palavra do Senhor: E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e paz nas vossas portas. Queremos ainda fazer duas leituras. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Livro de Romanos, carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, capítulo 12 e versículo de número 9. Romanos, capítulo 12, versículo 9 nos diz: O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Também gostaria de fazer uma leitura no Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 19, versículo de número 11. Levítico, capítulo 19, versículo de número 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Amados e queridos ouvintes, realizemos 3 leituras na palavra de Deus. Livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Livro aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. E também livro de Levítico, capítulo 19, versículo de número 11. Mediante esta leitura da palavra de Deus, eu gostaria nesta noite de discorrer do assunto o cristão e a sinceridade. Veja, amados e queridos, que a palavra sinceridade tem como significado qualidade, estado de condição de quem é sincero, franqueza, lisura de caráter, procedimento, honestidade, traço do caráter ou personalidade de um indivíduo, virtude que traz uma conduta franca, verdadeira e leal, sem esconder seus pensamentos, sentimentos e intenções. A palavra sinceridade para mim e para você muitas vezes soa de uma forma muito gostosa, muito boa, porque nós costumamos dizer assim: eu sou sincero, eu falo aquilo que eu penso. E quando nós fazemos aqui a leitura da palavra do Senhor e também lemos o significado da palavra sinceridade, nós paramos para observar o que essa palavra tem de peso na nossa vida como cristão. Nós nos pegamos muitas vezes dizendo: aquela pessoa não foi sincero comigo, não falou realmente o que ele pensava, ou realmente não era verdade o que ele me disse. E nós lemos também na palavra do nosso Deus que o amor deve ser sincero. Quando nós lembramos desta palavra amor, nós lembramos muito do apóstolo João, que sempre falou do amor, sempre falou que o amor é tudo na vida do homem ou da mulher de Deus, de uma forma escrita para que possamos entender que o amor ele está em todos os lugares. Ele é o primeiro fruto do Espírito. Portanto, eu, você, nós que somos cristãos, nós observamos determinadas situações em nossas vidas, onde diz assim: eu fiz certo, eu falei daquilo que o meu coração estava mandando dizer, eu falei a verdade àquela pessoa. Mas nós analisamos muitas vezes também que as pessoas dizem assim: aquela pessoa não falou a verdade para comigo. Isso é, a pessoa não foi sincera. Mesmo se doer, mesmo se causar qualquer problema, nós deveremos falar com sinceridade uns para com os outros, como diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 22, na parte A, ela diz assim:
Assim, aproximando-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Veja o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos amados e queridos irmãos hebreus, né? O apóstolo Paulo escreveu provavelmente essa carta pelos estudiosos e pela forma com que ele escreveu, carta aos hebreus, falando da sinceridade de coração. Como que estamos, eu e você, nós que somos cristãos, olhando para a sinceridade do coração? Como este coração está sincero? Como este coração está pensando? Porque a palavra diz que do coração se procede os bons e maus pensamentos. E quando nós nos pegamos olhando pela essa palavra, coração, e falando de sinceridade, nós lembramos que com o nosso Deus, quando nós realizamos uma oração, um clamor, falando com o nosso Deus, nós temos que usar de sinceridade para com Ele, porque Ele é uma pessoa, Ele está nos ouvindo. Muitas vezes nós nos pegamos dizendo, eu falei com Deus, eu coloquei-me diante de Deus, eu me derramei diante de Deus, eu falei tudo o que eu precisava, falei tudo que estava se passando. Você foi sincera naqueles fatos que está acontecendo com você. Isso é sinceridade diante de Deus, porque quando nós aproximarmos de Deus, nós temos que ser sinceros, em primeiro lugar, com o nosso Deus Todo-Poderoso, e em segundo lugar, com o nosso próximo. E quando a palavra do nosso Deus, ali nos 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus dizia e falava desta forma, nos colocando os mandamentos. O primeiro, amar o nosso Deus, e segundo, amar o nosso próximo. E como nós amamos o nosso próximo se nós realizamos falas com eles que não são sinceras? Nós muitas vezes falamos, mas não estamos sendo sinceros. Então nós não estamos amando o nosso próximo. Quando nós amamos, nós usamos de sinceridade. E falamos realmente aquilo que aconteceu ou que vai acontecer. Veja bem, os profetas sempre falavam aquilo que Deus mandava eles falar. Mas também existiam outros profetas que não falavam. Isto é, não estavam usando de sinceridade perante o seu Deus, para com o seu próximo. E a palavra nos manda ter plena convicção de nossa fé. Será que nós temos plena convicção da nossa fé? Porque se nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, como nosso Salvador, nós sempre devemos usar de sinceridade para com Deus e para com os homens. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Sabe, o Salomão, escrevendo desta forma, ele quer dizer para mim e para você que esta sinceridade, a mesma que nós aqui lemos no livro de Hebreus, fala de coração. Tanto o escritor aos Hebreus como o sábio Salomão falou da sinceridade de coração, e que expressa essa elegância da pessoa. Essa elegância, quando ele fala dessa forma, porque a pessoa é verdadeira, porque a pessoa não mente, a pessoa fala realmente o que é, usando de sinceridade. Aqui no livro de Coríntios, segundo livro de Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, segunda carta, capítulo 8, versículo 21, a palavra nos diz assim: pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. O apóstolo Paulo está dizendo, meus filhos, a vocês que estão aí em Coríntios, vocês que são cristãos, que servem a Cristo, que andam com Cristo, faça tudo correto. Cuidado, não apenas porque o Senhor está vendo, mas também perante os homens. Porque o julgamento, irmãos, ele é primeiro dos homens. Os homens se julgam fácil, irmão, por qualquer coisa que você fala, por qualquer situação. Mas a palavra diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Portanto, o homem ao qual você está vendo e você está tendo um diálogo com ele, ele vai te julgar pela forma que você está se procedendo, pelas suas atitudes. E quando se fala em ser sincero de coração, você tem que falar aquilo que o teu coração está mandando você falar. E será que muitas vezes nós estamos agindo desta forma?
É um ato de estarmos pensando sempre. Irmãos, doa a quem doer, volto a dizer aqui nesta noite. Seja sincero com o seu próximo, porque Deus se agrada de ser sincero com o nosso próximo, de usar de sinceridade com as pessoas. E nós temos que agradar em primeiro lugar ao nosso Deus, depois os homens, porque quem morreu por você, por nós, foi Cristo, foi o Filho de Deus, Ele deu o seu Filho. Então, a nossa sinceridade tem que estar em primeiro lugar, ligada a Deus, porque eu e você conhecemos a palavra de Deus. E a palavra do nosso Deus diz que, em primeiro lugar, o Deus, depois os homens. Eu acabei de falar quando Jesus Cristo tratou de mandamentos, tratou de falar daquelas duas situações, né, de amar tanto a Deus como os homens, e Deus em primeiro lugar. Nós não podemos se esquecer, nós estamos aqui na face da terra, irmãos, mas quando nós estamos tratando diretamente com o nosso próximo, mas Deus vê tudo. O que é que nós estamos fazendo? Que estamos deixando de ser sincero com o nosso próximo. É aí a grande questão da nossa vida. Isto influencia na nossa vida espiritual e muitas vezes também na nossa vida material. Por quê, irmãos? Porque nós dependemos 100% de Deus na nossa vida. Nós entendemos e analisando a palavra do Senhor, nós podemos ver que o Senhor, nosso Deus, está 24 horas olhando por nós. Jesus Cristo, Ele está olhando pelos seus filhos, que Ele um dia vai apresentar ao Pai. E aí, como nós estamos aqui na face da terra, caminhando nessas lutas, nessas dificuldades, como estamos agindo, irmãos? Eis a grande questão do cristão. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, sinceramente uns aos outros de todo coração. Veja bem, o apóstolo Pedro escrevendo desta forma, eu entendo que ele está dizendo, esse amor fraternal é entre nós aqui na terra. Irmãos, este amor fraterno, se eu amo meu irmão, eu vou usar de um amor sincero para com ele. Ai, se eu amo meu irmão, ai, eu amo aquela pessoa. Mas será que não está tendo falsidade aí, irmãos? Sinceridade, né? É isso que nós temos que usar. Ah, eu tenho raiva daquela pessoa, mas muitas vezes você diz para ela que você ama ela. Não está sendo sincero, irmão. Está usando, né, de falsidade. Aí você diz, mas irmão, você está dizendo que eu sou falso? Não estou dizendo que você está sendo falso. Eu estou dizendo que nós temos que agir dessa forma. Nós temos que pensar a todo momento que quando nós falamos, ou mesmo antes de falarmos, o nosso Deus já sabe o que nós vamos falar. E aí entra esta palavra de sinceridade para a nossa vida. Por quê, irmão? Porque é um caráter. É uma característica do homem, muitas vezes, não usar de sinceridade. E essa personalidade que nós temos, irmãos, é tão forte que nós muitas vezes, deixamos de ser leal, deixamos de ser verdadeiro. Porque o inimigo da minha e da sua alma não quer que nós vivamos em paz. Não quer que nós usamos da sinceridade e da verdade. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E se nós estivermos usando de sinceridade para com o nosso próximo e para com Deus, nós vamos estar caminhando neste caminho verdadeiro. Nós podemos ter vida e vida longa diante dos homens e naquele dia que Jesus voltar, nós iremos morar com Ele. É a palavra do nosso Deus. Então, nosso comportamento aqui na face da terra tem que ser pautado pela palavra de Deus. Aí muitas vezes nós pegamos assim e pensamos, mas como eu vou estar sempre lembrando? O Espírito Santo de Deus faz nos lembrar. O Espírito Santo de Deus fala para nós que nós não usamos muitas vezes dessa sinceridade. O Espírito Santo toca em você. Por que você não foi sincero? A sua consciência é o Espírito Santo de Deus.
E o cristão tem que estar ligado. Ligado, irmão. Quando eu falo ligado, é prestando atenção no falar, no agir, principalmente com nossos irmãos, principalmente com aquele que professa. Ele fala aqui de fé, irmãos. Se nós temos fé e acreditamos, nós temos que colocar em prática. Mas a grande questão hoje, irmão, dos cristãos é essa. Parece que tem uma dificuldade tão grande de usar os termos corretos, de usar a fé, de colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, amar ao próximo, ter um amor fraternal, falar a verdade. Isso é a grande questão hoje, irmão. Mas você sabe quem coloca comichões nos ouvidos das pessoas e as pessoas entram no coração aquelas palavras más, aquela não verdade? É o inimigo da nossa alma. Que possamos estar, irmãos, ligados, vigilantes 24 horas, para que isso não aconteça conosco. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. João, escrevendo desta forma, ele diz sobre Jesus. Você está em Cristo, você professa Cristo, você fez um compromisso com Cristo, de estar caminhando com Ele, então você está fazendo o quê? Você está andando nos seus caminhos. E se você está andando nos caminhos do Senhor, andando com Ele, nós temos que estar sempre falando para o nosso próximo, levando a mensagem para o nosso próximo verdadeira. Não podemos deixar ela falsificada. Irmãos, a grande questão da humanidade, é essa: não falar a verdade com o seu próximo. Porque muitas vezes você diz, se eu falar a verdade, eu vou sofrer sanções. Mas a palavra do Senhor nos diz, ser sincero de coração. Aí nós podemos analisar a frase. Porque quando você fala, o teu coração, colocou para com você aquelas palavras, saiu do seu interior. Quando ele fala dessa forma, é o seu interior. Porque o exterior, irmão, ele muitas vezes demonstra o erro. O cara fala assim, eu vi no rosto daquela pessoa que ele não estava sendo sincero comigo. É uma transmissão, irmãos, de interior para o exterior. Ou muitas vezes a pessoa age de uma forma com que fica nervoso, com que fica sem jeito de falar. E aí você acaba vendo que ele não está sendo sincero com você. Mas o cristão que professa Cristo, que anda com Cristo, anda na verdade, conhece a palavra de Deus, não tem o porquê de não usar a sinceridade uns para com os outros. Ah, mas eu não posso falar que eu vou ser reprimido. A palavra diz, que o Senhor repreende aqueles que Ele ama. Deus te ama, Jesus te ama. Deixa Jesus te repreender. É melhor ser repreendido pelo Senhor do que para com os homens. É melhor ser repreendido por Deus. É melhor ser repreendido por Jesus. É uma repreensão de amor. Isso é interessante na nossa vida, irmãos. Andar como Ele andou. Como que Cristo andou, irmãos? Ele andou sempre falando o que o Pai mandava Ele falar. Sempre sincero. Tantas coisas aconteceu com Jesus. Tantas blasfêmias que fizeram contra o Deus, todo o Espírito de Deus, através da fala de Jesus, as pessoas, os hipócritas, os saduceus e outros. Irmãos, os fariseus da mesma forma. Mas nós não, irmãos. Nós somos cristãos. Andamos como Ele andou. Olhamos os ensinamentos de Cristo na nossa vida. Livro de Provérbios, sábio Salomão escrevendo, capítulo de número 11, versículo 3. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. A sinceridade de quem, irmãos? Dos íntegros, integridade. É isso que o cristão tem que buscar para a sua vida. É isso que nós devemos buscar. Devemos sempre estar guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Agora aqueles que têm e usam da perversidade, que não conhecem, os ímpios, irmãos, né? Eles não falam a verdade. Eles não usam de sinceridade. A palavra diz que os perversos, os alevosos, o próprio Senhor destruirá. Por quê? Eles não seguem os mandamentos de Deus. Eles não seguem aquilo que Cristo deixou para nós. Os ensinamentos, irmãos. É a grande questão. Cristo sempre ensinou os apóstolos, ensinou os discípulos, aqueles que seguiam a ele, os discípulos, desta forma, em falar a verdade. Muitas vezes, até perdendo a vida. O que aconteceu com Estevão, irmão? Estevão, em momento nenhum, deixou de falar a verdade. Sempre falou a verdade. Ele foi apedrejado e morreu. Mas nem por isso, irmão, ele deixou de falar. Segundo o livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 22 e 24. Também fui sincero perante ele, e me guardei a minha iniquidade. Irmãos, Davi sempre foi um rei sincero, sempre foi um jovem sincero com seus pais. No seu reinado, ele se baseava na sinceridade para com seus comandados, para com seu exército, para com seu povo. Irmãos, guardar da iniquidade, do pecado. Aí nós vimos Samuel escrevendo dessa forma e mostrando-nos para nós estar guardado. E quem nos guarda, irmão? É Deus, é Jesus. É aquele que está conosco 24 horas, nos alerta, que é o Espírito Santo de Deus. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, e que sinceramente cuida do vosso estado. Apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses: quem que cuida do vosso estado, do nosso ser, da nossa vida? É Jesus. Sinceramente. Fala em sentimentos, irmãos. Como nós estamos se sentindo depois de não usarmos, veja bem, de não usarmos da sinceridade com o nosso próximo. Sinceramente. A sinceridade, ela cabe em qualquer lugar, irmãos. Seja onde for, seja onde você estiver, mas a inverdade não. É isso que é a grande questão hoje dos cristãos. É a grande questão hoje da humanidade. A humanidade está correndo, irmãos, para lugares que não vai chegar a lugar nenhum. Nós nem sabemos para onde está indo. Mas de que forma, irmão? As suas atitudes, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Por que nós sempre estamos colocando desta forma? Principalmente na nossa programação aqui aos sábados. Falando das atitudes, das formas de ser, das formas de agir. Porque é o que nós vivenciamos no dia a dia. E nós não podemos fugir desse dia a dia, irmãos. Do que agimos, do que falamos, do que tratamos muitas vezes. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém? Ele termina com um amém aqui, ó. Ama o nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, você ama Jesus? Ah, eu amo Jesus. E a sinceridade está onde? Será que você ama mesmo? Será que nós amamos mesmo? Quando eu falo assim, eu falo de todos nós que somos cristãos. Nós temos que refletir, irmão. Eu sempre costumo usar essa frase aqui, reflexão. Temos que muitas vezes parar um pouquinho na nossa vida cotidiana. É tantas coisas que se passam conosco no dia a dia. Se você tirar alguns minutinhos, você vai ver. Será que eu fui sincero com Jesus? Se você não é sincero com Deus, você vai ser sincero com os homens? Aí a grande questão, irmão. Deus perdoa. Muitos homens não perdoam. Mas a palavra diz que nós devemos perdoar. A palavra do Senhor. O perdão, irmão, ele procede também, como a palavra diz aqui, de um coração sincero. Mas será que eu estou sendo sincero e estou perdoando o meu irmão
Ou é só da boca para fora? Está vindo do interior? É um perdão sincero. Mas está saindo do exterior? Só a sua boca está falando, ou a boca do cristão está falando, mas o coração dele não está aceitando aquele perdão, não está perdoando verdadeiramente? Não está deixando a desejar. Sim, está. Por quê, irmão? Porque não está usando sinceridade com o seu próximo. Aí a grande questão da humanidade, a grande questão de cristãos. Nós temos que analisar no cômputo geral esta palavra sinceridade. É no cômputo geral, irmãos. É em toda a nossa vida. Não é só lá juntamente com a nossa comunidade. É em todos os lugares. Mas aí tem uma grande questão que nós muitas vezes nos deixamos se levar por terceiros. Irmão, a sua vida é individual, a sua salvação é individual. Você responde por você. Nós não respondemos por coletividade. Na área espiritual, não. Agora, na área material, sim. Mas na área espiritual, não. Então, cuide de você. Cuide da tua vida espiritual. Cuide de si próprio. Porque a salvação, irmão, a palavra diz que será naquele dia 2 no campus, um será levado e um será deixado. Foi os 2? Não. Terão os 2 na cama. Um será levado e outro será deixado. Foi os 2? Não. Como que era? Como que acontecia? Como foi a sua vida? Aí que eu falo do autoanálise, nós já falamos sobre isso aqui. Autoanálise da nossa vida perante Deus e perante o homem. Porque nós vivemos num mundo, irmão, tão tribuloso, que tantas coisas que vem acontecendo, principalmente nessas épocas agora, quando chega próximas eleições. É tanta promessa, irmãos. É tanta promessa, irmãos. Mas ninguém tem compromisso. Promessa é fácil. Ter compromisso é outra coisa. Eu quero apenas usar esse termo aqui e abrir esse parênteses para você entender que nós estamos inseridos no meio desta comunidade, dessa sociedade, mas nós não somos desse mundo, diz a palavra de Deus. Então nós temos que agir diferente. Nós somos a diferença. Os cristãos é a diferença. Temos que pensar assim, irmãos. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Provérbio 10 e 9 na parte A. Quem anda em sinceridade anda seguro. Este seguro, irmão, vem de Deus para a nossa vida. Você está tranquilo. Você não tem o que temer. Você não está preocupado com aquilo que você falou, com aquele assunto que você tratou. Você foi muito sincero naquela conversa. Você já viu isso? Você já passou por isso? O que você já passou? Fulano foi muito sincero na conversa que eu tive com ele. Ou usei de sinceridade com fulano ou com ciclano. Eis a grande questão. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Não digo isto com quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. O apóstolo Paulo estava dizendo, não foi eu que estou dizendo para você fazer isso. Como diz as pessoas, você sabe da sua vida, você que comanda a sua vida, mas você tem conhecimento, você tem que estar diligente. Nós, irmãos, ultimamente estamos muitos relapsos. Os cristãos estão muito relapsos, irmão. A palavra do Senhor diz para nós estarmos sempre o quê? Diligentes. Observando, analisando, vendo o que nós estamos fazendo, como nós estamos tratando, como nós estamos falando. Irmãos, a palavra diz que nós devemos ser o quê? Em primeiro, vigiar, depois orar. Mas as pessoas estão trocando, estão orando primeiro e esquecendo de vigiar. E aí essa questão entra aqui, viu, irmão? Da sinceridade. Estão deixando de ser sinceros muitas vezes. Olha a palavra do nosso Deus, irmãos. Como o apóstolo Paulo falou aqui. Digo isto com quem manda. Não, para provar pela diligência. Ele não está dizendo. Não digo isto, ele está dizendo. Ele não está dizendo. A pessoa sabe o que está fazendo. A pessoa tem um entendimento.
Mas ele diz: eu estou alertando para que você seja diligente daquilo que você está fazendo. A graça seja com todos que amam o vosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso, irmão? É a sinceridade de cada um para com Deus. Por quê? Porque nós entendemos que a palavra do nosso Deus, as Escrituras Sagradas, ela é uma norma de regra. É regra para mim e para você como cristão e normaliza a nossa vida espiritual aqui na face da terra. Não adianta eu fazer uma coisa, fazer outra coisa, fazer muitas obras, ajudar muitas pessoas, isso é obras, mas esquecer da fé. E o que Jesus falou? O que Deus falou para nós? Tiago escreve sobre a fé e sobre as obras. Uma sem a outra é morte, irmãos. Mas será que nós estamos sendo sinceros com Deus, com os homens, com nós mesmos? A grande questão é essa. Muitas vezes as pessoas não são sinceras nem com eles mesmos. Como serão sinceras com as outras pessoas? Aí essa grande questão na vida do ser humano. Nós pecamos, nós erramos, mas nós temos um Deus de misericórdia. Mas só que nós não podemos fazer o que nós estamos fazendo, principalmente para aquele que nós estamos vendo, que é o nosso próximo. Este amor que o apóstolo João diz aqui, irmãos, é colocado para fraternar. E quando fala de fraternidade, fala do nosso próximo. Irmão, tem muitas campanhas que se fazem aí, em vários locais, que fala sempre desse termo, principalmente os nossos irmãos cristãos da Igreja Católica Romana, de fraternidade. Fazer campanha de fraternidade é muito bom. Fazer campanha para ajudar é muito bom. Fazer campanhas espirituais é muito bom. Mas nós temos que fazer uma análise daquilo que Deus colocou para nós aqui agirmos na face da terra. Nós somos agentes de Deus. Nós somos agentes de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Como que vamos imitar a Cristo se nós não estamos nem usando sinceridade para com o Pai? Aí você diz, irmão, mas o que acontece na vida dos cristãos que não estão sinceros? Essa franqueza, essa lisura de caráter, isso é perda de caráter, irmão. Caráter é algo tão interessante na vida do ser humano. Se ele soubesse, irmão, ele fazia as coisas com o procedimento correto, normal, com honestidade. A personalidade é uma grande coisa, irmão. Fala de persona, fala de pessoa, que muitas vezes não se leva em conta. Vários assuntos, principalmente esse que nós estamos trazendo aqui hoje, da sinceridade, entra na personalidade humana. É uma virtude de cada ser essa sinceridade. Será que eu e você estamos tendo virtudes que Jesus nos ensinou? Quais são as virtudes do ser humano? Sim, irmão, mas nós falhamos sim. Nós temos que buscar a Deus. A palavra diz, de tudo que nós quisermos para com o nosso Deus, temos que pedir. Pedi, e dar-se-vos-á. Mas temos que entender essa frase. Temos que entender o que Cristo queria dizer com isso. E da forma com que ele fez a colocação no texto e no contexto. Quando nós lemos muitas vezes, parece que não entendemos. Mas quando nós fizemos a leitura do contexto, nós estamos analisando o que Cristo quis dizer para nós. O que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. A Bíblia é a própria palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é o próprio Deus falando comigo e com você. E esse assunto que estamos trazendo aqui nesta noite, irmão, né, fala que é qualidade. Qualidade é algo, irmão, interessante. Porque muitas vezes nós chegamos em um lugar para fazer uma compra de algum objeto. E aí nós compramos aquele objeto que tantos queremos, mas o objeto não tem qualidade. Aí a grande questão, ele acaba se deteriorando. Ele acaba perdendo a validade com menos tempo do que está colocado. Não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ele estraga, irmão.
é falta de qualidade aquele objeto. Não estou aqui dizendo que você é um objeto, não. Quero que você entenda. Fazendo a comparação. Essa qualidade, irmão, é qualidade de ser humano e de cristão diante de Deus. Isso que é a condição e estado que Jesus Cristo nos ensinou. Virtude, irmãos, é a grande questão que está, como dizem as pessoas, em jogo na nossa vida espiritual. Por isso, amados irmãos, sinceridade diante de Deus e os homens caracteriza um comportamento do verdadeiro cristão. Pois humildemente, ele mostra para mim e para você que há um espaço para a justiça própria. Como isso? A palavra diz que nós temos que ser justo, com atitudes de coração, palavra de Deus corrigida, comportamento regido pela palavra do Senhor, observando a lei da verdade, que é a palavra de Deus, irmãos. A lei da verdade é a palavra de Deus para mim e para você. Não se envergonhando da sua fé. Será que, se nós não sermos sinceros, nós estamos envergonhando a fé? Com sinceridade, estamos sendo corretos, mas com insinceridade, não. Glorificando a Deus nas suas atitudes, em qualquer situação, manifestando o amor ao próximo e que brilha a luz de Cristo na nossa vida. A palavra diz que nós somos luz e sal da terra, diante dos homens, irmãos. Porque em nossa época, irmão, há uma grande transgressão de todos os mandamentos de Deus. Lembra dos nossos irmãos israelitas? Também transgredia os mandamentos de Deus. Mas não há certamente maior transgressão, irmãos, do que a honestidade, sinceridade, verdade em todos os níveis da sociedade. Por que isso? Essa luz que brilha em mim e você, nós temos que usar ela para o bem do nosso próximo. Nós temos que pensar no nosso próximo. Mas hoje está assim, né? A pessoa só pensa nele, individualista. Em todos os campos. Nós estamos vendo agora, irmãos. Nós estamos vendo agora nesse período eleitoral. A pessoa só pensa nele. E a coletividade? E a sociedade em si, como fica? E a comunidade de fé, como que fica? Mas será que aquele líder age dessa forma? Será que aquele irmão lá age dessa forma? Se ele está agindo dessa forma, não está agindo com sinceridade para com o seu próximo. E isto não vem de Deus. A palavra diz que essas coisas não vêm de Deus. Mas, irmãos, vamos parar um pouquinho. Vamos fazer este autoanálise da nossa vida. Como estamos agindo, irmãos? Esse agir do cristão é um agir pautado pela palavra. Ah, irmão, mas quando eu vi, eu já falei. Peça perdão ao Senhor. A palavra diz que o Senhor perdoa. Mas você errou como? Você não queria errar? Amém. Em tudo, irmão, leve para o Senhor as suas súplicas. Em oração, fale ao Senhor. Peça ao Senhor. O sábio Salomão diz o quê? Que a sabedoria é a coisa principal para o cristão. A sabedoria de Deus. Porque eu e você não somos sábios. Muitas vezes se tornamos tolo por não agir desta forma. Mas quando nós buscamos em Deus, nós conseguimos ter uma grande sabedoria que muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, mas aquele senhor parece que não tem nem estudo. O que ele me falou é de um homem sábio. Essa sabedoria vem de Deus, irmãos. E o homem sábio não age dessa forma. Não age com falsidade. Age com sinceridade para com o seu próximo, para com o seu irmão. Não importa quem seja. Não importa em que momento estamos. Muitas vezes vamos ficar envergonhados, irmão, por não praticar a nossa fé verdadeira. Aquele lá se diz cristão, mas ele falou isso, fez aquilo. Irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha para aquele cristão que está sendo apontado. Porque será que ele não olha pela palavra? Será que ele não lê a palavra de Deus? Que ele não medita? Porque a palavra do Senhor nos diz para nós meditarmos nela dia e noite.
E o Espírito Santo de Deus, irmão, faz nos lembrar que nós estamos cometendo, que está errado diante do nosso próximo. Eis a grande questão nossa. Aqui na terra nós vivemos com homens. Aqui não tem anjo no nosso meio não, irmão. Não está não. E mesmo se tivesse, irmão, como que nós vamos agir? É ser. O próximo nosso é um ser. Nós somos seres. Deus nos criou para a sua glória. E como será o cristão sem a glória de Deus? Como será que estaremos, sendo observado pelo próprio Jesus? Porque muitas vezes não estamos agindo com o coração correto. Muitas vezes estamos agindo mais com o exterior do que o interior. E o que importa para a nossa vida espiritual, diante de Deus e dos homens, é o nosso coração sincero, puro, diante do Senhor. Por isso, irmãos, eu trouxe esse assunto aqui nesta noite. E eu quero aqui deixar para você, para cada um de nós, um versículo bíblico, aonde eu já estou encerrando aqui, você vai analisar esse versículo bíblico. Anota aí, se você não conseguir, porque ele é um pouco extenso, anota aí e você lê na sua Bíblia. Livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, não vai pegar a segunda, tá, irmãos? 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agrada. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que acha que voluntariamente te dou. Irmãos, vamos fazer uma análise na nossa vida, observando esse último versículo bíblico que eu deixei aqui. Analisa quantas vezes nesse versículo bíblico fala da sinceridade, que ela agrada a quem? A Deus e aos homens. Por quê? O nosso coração sincero, a voluntariedade nossa, irmão, Deus se agrada disso. E é por isso, irmãos, que as palavras do Senhor para mim e para você, ela tem que ser agradável ao nosso coração. E nós expressarmos realmente sinceridade para com Deus e para com o nosso próximo. É mandamento do Senhor. Que o Senhor Jesus possa te esclarecer no seu coração esta palavra, esse ensino, através do Senhor Jesus nesta noite. Que nós possamos ficar fazendo este autoanálise do nosso dia a dia, do nosso proceder, irmãos. Como que está essa virtude de caráter na nossa vida? E eu quero, neste momento, orar a Deus, pedir ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa nos dar graça, nos dar força, para que possamos usar de sinceridade, usar a sua palavra, estar sempre na nossa boca, irmão, e com amor de coração. Nós vimos aqui nesta noite vários versículos bíblicos falando do coração, falando da atitude, falando da manifestação da luz na nossa vida. Vamos refletir sobre isso, nós como cristãos. Por isso eu quero aqui, juntamente com você que está no seu lar, vamos realizar mais uma oração para encerrarmos a nossa programação. Eu sei que tem muita gente que coloca o nome aqui no livro da Rádio Voz Amiga. Nesta noite estaremos também orando por todos os nomes que estão aqui neste caderno de oração. Não importa, irmãos, qual é a situação que está acontecendo. Ligue aqui na Rádio Voz Amiga, passa o seu nome para o irmão João, ele estará colocando aqui no livro, no caderno de oração, e todos os programadores irão orar por você. Que nesta noite você possa meditar um pouquinho neste assunto e também pedir a Deus a sua graça. Vamos orar neste momento? Oramos ao Senhor. Querido Pai eterno,
Deus de bondade, Deus de bondade, Deus de poder e todo poder, está nas suas mãos, Jesus, porque nós cremos que Tu és bom, Tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Queremos Te apresentar, Jesus, apresentar esta humanidade, Senhor, que muitas vezes está faltando de sinceridade em seus corações. A todos os cristãos, Jesus, que estão nos ouvindo, aqueles que não puderam ouvir nesta noite, aqueles que estão ouvindo esta programação pela primeira vez, abençoa seus lares, seus familiares. Santo e soberano Rei, nos dá graça para continuar na Tua presença. Abençoa aqueles, meu Deus amado, que estão fora dos seus caminhos santos, para que possam ouvir a Tua palavra e retornar aos seus caminhos, Jesus. Ó Senhor eterno, Deus de bondade, aqui neste caderno, Jesus, está elencado vários nomes. Nós não sabemos quais são as situações e por que esse nome consta aqui, mas o Senhor sabe, Jesus. Se houver enfermidade, Senhor, nós repreendemos no Teu nome nesta noite. Se for, Senhor amado, qualquer problema de ordem familiar, entra com a providência, Jesus. Dai saúde à Tua família, ó Deus, porque nós somos a Tua família, Jesus, e nós cremos na família do Senhor. Ó Jesus, estenda as Suas mãos curando nesta noite, Senhor. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar, porque Tu és médico dos médicos, Senhor. Abençoa poderosamente, meu Deus, a nossa cidade de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, a nossa nação brasileira, Senhor, as nossas autoridades militares, civis, judiciárias, eclesiásticas, todas que provêm de Ti, Senhor. Abençoa poderosamente o Teu filho irmão João, que está à frente deste trabalho. Abençoa o seu lar, a sua família, abençoa este bairro, Senhor. Ó Deus de glória e Deus de bondade, toma cada um de nós na Sua mão, para que possamos caminhar contigo, Senhor, louvando e Te adorando, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que está nesta noite ouvindo esta programação, uma programação, Jesus, nos corações, que nós falamos da sinceridade que provém de Ti em nossos corações, para contigo, Senhor, e para com o nosso próximo. O grande e soberano Rei, estenda as Suas mãos poderosas nesta noite, abençoando todas as autoridades, Senhor amado, que provém de Ti, para que possa estar olhando para esta nação, Jesus, olhando, Jesus querido, pelo que Teu povo tem passado. Abençoa aqueles que estão levando a Tua mensagem fiel e verdadeira. Abençoa cada liderança, Senhor. Ó Deus de glória e Deus de bondade, continua abençoando os Teus filhos que estão lutando, batalhando pela liberdade em espírito e em verdade, Jesus, pela liberdade que temos em Ti, Jesus. Oh, meu Deus, Tu és o mesmo, Senhor, que morreu na cruz do Calvário, e nós cremos realmente nesta palavra. Coloca, Jesus, essas palavras nos corações de Teus filhos, para que possam continuar Te louvando e Te adorando, usando, Senhor, um coração sincero, puro diante de Ti. Oh, Senhor, estenda as Suas mãos poderosas, abençoando a continuação desta noite, abençoa nosso dia de manhã, abençoa cada família, Senhor. Dê a paz nos lares, abençoa os pais, para que possam estar admoestando seus filhos no caminho santo do Senhor. Nos dai graça, nos dai força, nos dai sabedoria, porque Tu és a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. Oh Senhor amado e Deus de misericórdia, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia do nosso país, Jesus. Estenda Suas mãos poderosas, abençoando grandemente, meu Deus, nesta noite. Faz uma obra maravilhosa na vida dos Teus filhos. Senhor amado, eu lhe peço mais uma vez nesta noite, Jesus, aonde houver enfermidade, Senhor, entra com a providência nesta noite, curando e realizando milagres, Senhor, que nós cremos, assim como Tu ressuscitou Lázaro, ressuscita nesta noite a nossa fé, Jesus. Ressuscita, Jesus, ó Deus de glória e Deus de bondade. Toma o primeiro lugar, Jesus, em nossas vidas. Nos abençoa poderosamente nesta noite. Aviva esta obra, Senhor. Aviva os nossos corações. É o que nós Te rogamos nesta noite, Jesus. No Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, obrigado pela sua atenção. Obrigado por ser nosso ouvinte. E também nós temos aqui as pessoas que muitas vezes mandam mensagem. Daniele, sogra de Mateus, e mãe da Mirelle, estavam nos ouvindo. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe nossas irmãs, e a cada um que nos ouviu nesta noite. Não deixe, todo sábado, em nome de Jesus,
conforme o Senhor provê, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem da palavra do nosso Senhor Deus. Fica com um lindo louvor nesta noite, irmãos, né? Não desliga o seu rádio, não. A nossa irmã Elaine Martins vai cantar Deus te viu, né? A nossa irmã no começo da programação cantou Ninguém viu, mas agora eu digo Deus te viu, em nome do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém?